que para ser conselheiro não é simplesmente ir para uma reunião e alguém apresentar ali um PPT e você dar algum pitaco, alguma opinião. Você precisa respirar, conhecer aquela empresa também. Então a dificuldade que eu tinha era essa, ter que conhecer 5 negócios diferentes, ter que me atualizar sobre as coisas daquelas 4 empresas onde eu era conselheiro, que passei um mês sem ir lá, né? Para quando eu fosse na reunião estar preparado para conversar de igual para igual com as pessoas que estivessem ali. Então foi muito difícil esse período, mas um período muito rico em aprendizado. Eu acho que assim, eu dei passos largos de crescimento profissional, de visão empresarial, de olhar negócios diferentes e não ser um especialista num único setor. Sim. Quando alguém fala assim, você é de que setor? Eu não sei dar essa resposta, porque eu não sou de embalagem, eu não sou do agro, eu não sou de TI, eu sou um administrativo financeiro que falo vários negócios. E eu acho que a visão do conselho me ajudou com isso. Muito bem, mais um Leadercast. Começo sempre contando como é que o meu convidado veio parar aqui, né? Esse aqui foi um encontro, daqueles encontros em eventos. Isso era puro networking, né? Frequentando um evento, pá, como é que é? Já acabamos se conhecendo. Participei de alguns eventos legais lá da empresa onde ele atua fortemente. A gente vai falar um pouco mais disso. Trocamos uma ideia lá, vamos gravar. Estamos num dia chuvoso de São Paulo, né? Eu começo o programa com 3 perguntas que você não pode errar. Depois dessas 3, você chuta à vontade, mas as 3 tem que ser na lata, hein? É seu nome, a sua idade e o que você faz. Muito bem. Muito bom estar aqui com você, Luciano. Obrigado aí pelo convite, pela disponibilidade. E também já dou um alô aqui para quem está nos ouvindo aí, né? Através das plataformas. Muito bom estar com vocês também. Eu sou Marcelo Simonato, tenho 48 anos, sou administrador de formação, mas hoje atuo como diretor de operações na Board Academy. Diretor de operações. Vamos falar da Board. A Board tem uma história interessante. Aliás, isso aqui vai ser complementar. Quem ouviu o episódio com o Farias, né, vai entender a história da Board. E com você a gente vai fazer um detalhamento de alguns pontos aí. Nasceu onde, Marcelo? Nasci em São Paulo, capital mesmo, mas já morei em Curitiba e hoje vivo entre São Paulo e a maior cidade do planeta, Itu. Eita! Quem que eu estava ontem? Eu estava com alguém do Itu. Um mentorado meu de Itu lá, né? Você tem irmãos? Tenho 3 irmãos. 3? 3 irmãos. O que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai é mecânico de manutenção, trabalhou sempre em indústria, e minha mãe dona de casa. Isso aí. Como é que é o teu apelido quando você era pequenininho? Quando eu era pequenininho, eu acho que Celo, Celinho. Celinho. Celinho é bom, Celinho é bom. O que o Celinho queria... Mas hoje é Simon. Simon. Porque meu nome é Marcelo Simonato. Virou Alguns Simon. chamam Simonato, de Simonato virou Simon. Que boa. Mas eu quero o Celinho. O que o Celinho queria ser quando crescesse? O Celinho, logo pequeno, ele queria num primeiro momento ir para as Forças Armadas. Militar? Ser um coronel, um capitão, não sei, algo do tipo. Cheguei a tentar ali na época do nosso antigo colegial, né? Hoje ensino médio. Tentei prestar exame para entrar na academia, acabei não passando e fui me formar em outra área. E aí acabei desistindo. Me alistei com 18 anos como qualquer um, fui liberado por excesso de contingente. Você também, eu também. E aí o sonho militar foi embora. Mas eu acho que eu teria me dado muito bem, porque eu vejo algumas características em mim hoje que para um militar eu acho que eu teria ascendido na carreira do ponto de vista de dedicação, disciplina, organização, ordem, respeito, que eu acredito que tem muito dentro desse ambiente. É um critério meio burro esse negócio de excesso de contingente, não é? É porque tem gente demais, alguém bota uma linha de corte, eu não entendi qual é, por que eu não entrei. Eu acho que eu não entrei porque eu usava óculos. Pode ser. Então no excesso de contingente ele elimina tudo que é óculos, elimina por alguma... Não, e não deixam ir quem de fato quer participar e coloca outros que não gostariam de estar, não faz sentido. Tá tudo errado isso aí, né? Mas ainda bem, você tá aí com a gente hoje por causa disso, né? E acabou indo para onde, cara? Acabou de fazer o quê? Olha que interessante. Meu pai, mecânico de manutenção, trabalhando em fábrica, não fez faculdade, né? Minha mãe muito menos, dona de casa na época, fez até a 5ª série. E qual que era o sonho da família, dos meus avós? Ter netos que fossem fazer uma faculdade. Meu pai queria que eu fosse engenheiro elétrico ou eletrônico ou mecatrônico, que na época fazia muito sentido e era o desejo dele. Sim. Né? Se eu tivesse estudado, e aí eu fui
em não tendo passado na época do ensino médio ali para uma carreira militar, eu fui me formar em técnico eletrônico. Porque a ideia é que depois do técnico eletrônico, somos dois. Eu seria engenheiro eletrônico. Somos dois, foi quase o meu caminho. Só que o interessante é que eu realmente entrei na escola, fiz os 3 primeiros anos de técnico eletrônico e fui fazer um estágio numa fábrica alemã. E no estágio em eletrônica na fábrica alemã, eu descobri que eu não queria aquilo para minha vida. E aí virei pro meu pai e falei, pai, eu não vou fazer, eu não vou ser engenheiro, eu não quero trabalhar em fábrica, eu não quero essa carreira. Né? E aí você tinha a condição de parar no 3º ano, ao final do 3º ano, e ficar o equivalente ao colegial, e não fazer o 4º ano para de fato virar o técnico. Sim. Então eu optei por no 3º ano concluir o 3º ano, colegial garantido, e já entrar numa faculdade. Mas aí vinha o ponto, tá? Se você não vai ser engenheiro, você lembra daquela época? Ou você é médico, engenheiro ou advogado? Isso aí. Se você não vai ser engenheiro, você vai ser o quê? E aí acontece um episódio. Nosso querido Fernando Collor de Mello abre o mercado para as importações. Você lembra bem disso, né? Os carros são uma carroça. Sim, e aquela história. E o boom do comércio exterior começou ali, início da década de 90. É a segunda abertura dos portos que o Brasil tem. Exatamente. E que explica muito do que nós somos hoje, cara. Foi aquela atitude do Collor lá. Eu vi aquilo como uma grande oportunidade e entrei na faculdade de comércio exterior. Então a minha formação foi em comércio exterior. Trabalhei os meus primeiros anos de carreira numa trading, fazendo importação, exportação. Gostava muito, tinha me encontrado. Só que eu queria mais, queria crescer, e a trading era relativamente pequena, né? E aí eu fui buscar emprego numa multinacional. Falei, meu, o futuro tem que estar numa multinacional. E entro para Philip Morris, uma empresa na época de cigarros, né? Que já tinha comprado algumas empresas alimentícias. Na época ela era dona da Lacta, né? Lacta Chocolates. E eu entrei em São Paulo, na Philip Morris, e em 6 meses fui transferido para Curitiba. Então por isso que eu moro em Curitiba durante uns quase 4 anos. Passo pelo processo dentro da Philip Morris de compra do grupo Nabisco, criação da Kraft Foods, cisão das empresas, e sou transferido em Curitiba para Kraft Foods. Então saio de uma empresa de cigarros e vou para uma empresa 100% alimentícia, né? Kraft Foods, fico ali mais um tempo. Sempre comércio exterior? Nessa fase toda em comércio exterior. Mas eu recebo o convite para voltar para São Paulo, para trabalhar numa empresa no interior de São Paulo, na área financeira. Na verdade tinha um bracinho de comércio exterior, mas era predominantemente financeira. E eu confesso que as histórias, a história de carreira, ela se mistura com a história de vida pessoal. Nesse meio do caminho eu já estava casado e com filho. Né? E a gente estava um pouco sentindo falta da família, morando em Curitiba, só um casal muito jovem com uma criança. E decidimos voltar para ficar mais perto dos pais. E aí eu volto, e é aí que eu vou morar em Itu. Isso... Quando foi isso? 2001, 2002. Você está em Itu há 23, 24 anos. 24 anos, né? Mas sempre com um pé em São Paulo, eu nunca deixei São Paulo, né? Apartamento em São Paulo. Itu é quase grande São Paulo, né? 90 quilômetros. Com o Castelo Branco ali, é uma beleza. Uma hora e pouquinho a gente está lá. E eu tenho vários amigos que acabaram indo embora, né? Um deles me balançou, cara. O cara mudou, eu não lembro se foi de Sorocaba ou foi de Jundiaí, foi um dos dois. O cara mudou pra lá e voltou a conversar comigo, né? Como é que... E aí? Ele falou, olha, eu fui pro interior, de novo, não lembro se é Jundiaí ou Sorocaba. Eu tô morando com o mesmo padrão de vida que eu tinha em São Paulo. O apartamento é equivalente, é muito legal. Então, em modos gerais, a vida é muito melhor, porque é mais segura, é menor, é mais rápido. Ele falou, só que é o seguinte, cara, sem mexer no padrão de vida, meu custo mensal caiu de 35% a 40% só porque eu mudei. Aluguel, tudo mais barato, tudo escola mais perto, escola. Ele falou, só isso aí já justifica. Eu tinha que ter saído lá há muito mais tempo, né? Então tem um êxodo. O meu apartamento aqui em São Paulo, que é um apartamento do tamanho de um ovo, sinceramente é quase do tamanho do meu quarto da minha casa em Itu. Sim. Né? O preço é equivalente a uma bela de uma casa que eu tenho no condomínio. Sim. Então a diferença de preço é brutal. Tem um êxodo grande acontecendo aí, e eu acho que esse pessoal tá certo, cara. Eu tô me coçando aqui. Eu tô no melhor dos mundos, né? Porque você vê, você tá conhecendo o meu estúdio e eu moro a 60 metros dele. Tem um conforto. Então, tô em Moema. Então, cara, a melhor forma de se morar em São Paulo é essa que eu tenho aqui hoje. Nem uso o carro, né? Mas esse deslocamento pro interior eu gosto. Eu sou de Bauru. Então, cara, sei lá, uma hora dessa vai acontecer alguma coisa aí, né? Quando eu fui para Itu,
Eu fui para Itu, na verdade, para trabalhar em Cabreúva. Cabreúva é uma cidadezinha bem pequenininha, entre Jundiaí e Itu. Sim. E minha esposa falou assim, você vai me tirar de Curitiba para levar para Cabreúva? Nada contra quem está nos escutando aqui de Cabreúva, mas é que a cidade é muito... Hoje ela já está mais pungente, especialmente o bairro do Jacaré, com muitas indústrias, muitos condomínios maravilhosos lá. Mas na época, era sair de uma Curitiba eleita a melhor cidade do Brasil para Cabreúva com 30 mil habitantes. Era muito difícil uma decisão dessa. Então nós visitamos todas as cidades ao redor, Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, Indaiatuba, Sorocaba, e eu escolhi Itu. Hoje talvez não escolheria, apesar de gostar muito, eu me considero um ituano de coração. O pessoal brinca que se eu me candidatar a vereador lá eu ganho, de tanta gente que eu conheço, gosto mesmo da cidade. Mas na época que me levou a decidir por Itu, é porque ao estar lá visitando, conhecendo a cidade, nós vimos umas pessoas andando a cavalo, na rua, na avenida principal. Sim. E eu falei, nessa cidade ainda andam a cavalo. Sim. E os meus pais tiveram a vida toda sítio. Eu cresci nos finais de semana em sítio, andando a cavalo. E tem rua de paralelepípedo. Tem rua de paralelepípedo. Então aquilo me trouxe um saudosismo da infância. Eu falei, é aqui que eu quero criar meus filhos. Legal. E por isso eu escolhi Itu. Para quem não é de São Paulo e quer se localizar, tá? São Paulo tem duas... Nessa região onde ele está. São duas rodovias que provavelmente são duas das melhores do Brasil, se não forem as melhores do Brasil. Você tem a Bandeirantes e a Castelo Branco. As duas saem de São Paulo, então formam um V, né? As duas saem de São Paulo, formam um V, uma indo lá para o lado norte de São Paulo, a outra indo para noroeste. E no meio desse V, então, aí acontece. Então tem Sorocaba, tem umas Itu, 10 cidades maravilhosas. Com acesso maravilhoso, porque as duas estradas são sensacionais. Uma hora de São Paulo nas duas estradas e você atinge várias cidades muito boas para se morar, para trabalhar e para poder fazer esse ida e volta para São Paulo. Então tá havendo um êxodo muito grande de... A pandemia, cara, o que foi embora de São Paulo, gente, para pegar esses condomínios, essas chácaras ali em volta, é interessante. E agora ali, perto de você... o Cacau Show, Cacau Park ali. Que vai fazer o Cacau Park. Que aquilo, se for o que está pintando que é, aquilo vai ser uma mudança brutal naquela região. Com certeza. Cara. Turismo, Sim. Economia mexe bastante. Não só com Itu como Sorocaba, porque está bem ali na Castelo, que divide as duas cidades, né? Então as duas cidades terão um bom proveito disso. Tem um baita aeroporto ali, esperando só alguém estalar o dedo para virar um aeroporto aberto para voos comerciais, né? Exatamente. Então aquele pedacinho ali vai dar um salto legal, cara. Que legal, né? Mas me fala uma coisa então, você foi morar lá trabalhando com... Na área financeira, então é a minha entrada na área financeira, né? Mais atuando naquele momento, como eu vinha de comércio exterior, atuando com produtos financeiros de comércio exterior. Era uma empresa que tinha muitas operações internacionais, então eu cuidava de hedge, cuidava de câmbio, né? Cuidava de empréstimos internacionais. Esse era o primeiro foco da minha atuação. Estava começando a carreira ainda, era analista. E aí dentro dessa empresa eu fiquei 8 anos, fui de analista a gerente em 8 anos, tive a oportunidade nesta empresa de fazer meu primeiro MBA em finanças pela FGV e ser mandado em 2008 para a matriz na Filadélfia, onde eu fiquei 1 ano estudando na Filadélfia também, fazendo um outro MBA de gestão empresarial. Então assim, foi uma empresa, eu tenho um carinho muito especial por todos os lugares que eu passei. Philip Morris com Kraft Foods, a experiência em Curitiba foi muito, muito positiva, mas essa empresa também tem um carinho muito especial porque ela realmente me profissionalizou na área financeira e me deu os recursos para isso. Os 2 cursos, MBA na FGV e MBA no exterior, foram pagos pela empresa, né? E aí em 2008 eu decido sair dessa empresa. Que mês? Em que mês? Eu não vou lembrar o mês, final porque do ano. Porque em setembro o mundo acabou com a crise do subprime. Você tomou a decisão de sair quando, cara? Eu acho que eu saí um pouco antes disso. E não saí por conta da empresa de forma alguma, porque a empresa, a gente brinca inclusive que é uma empresa que faz latas de bebidas, cerveja e refrigerante, e a gente brinca que entra bobina de alumínio de um lado e sai dinheiro do outro. Sim. Uma empresa extremamente produtiva, rentável, né, muito sofisticada. Mas eu não saí por isso, eu saí porque eu tinha, naquele momento, imagina, eu voltando dos Estados Unidos com uma formação, meus filhos, aí já 2 filhos pequenos, momento ideal para pensar numa carreira internacional. Eu tinha esse desejo de trabalhar fora. E recebo um convite de uma outra multinacional para ir ser gerente financeiro para a América Latina. Eu falei, aqui está minha porta de entrada. Alguém te tirou de lá de dentro? Me tiraram de lá, um headhunter me levou para uma outra empresa. Como é que... Você está no Leadercast, tá? Então que as coisas saem para lá e para cá, né? Como é que é o conflito ético, cara, de você falar o seguinte, pô, os caras pagaram tudo,
acabei de voltar do exterior, uma formação legal, maravilhosa, sento na cadeira para retomar o trabalho, vem um sujeito de fora, me bota uma proposta. Como é que é isso, cara? O jogador de futebol que troca a camisa do time. É curioso você perguntar isso, porque quando eu fiz o primeiro MBA da FGV, nós assinamos inclusive um contrato que se eu saísse da empresa dentro do período de 2 anos, eu teria que devolver o dinheiro investido por eles. Já no outro programa dos Estados Unidos, que foi até muito mais caro, né? Não houve nenhum contrato nesse sentido. Talvez pelo fato de que enquanto eu estava na matriz, eu também estava trabalhando. Então talvez o critério aí contratual tenha mudado nesse sentido. Eu olhando para trás, e com a maturidade de hoje, porque eu estou falando que nessa época eu tinha 28 anos, alguma coisa assim. Eu, olhando com a idade de hoje, com a experiência de hoje, eu não teria saído daquela empresa naquele momento. Eu acho que dentro dela eu ainda teria talvez chance de uma carreira internacional, ou mesmo que não tivesse, mesmo no Brasil, eu teria outras oportunidades de crescimento. Esse teu pensamento você está pensando com lógica ou com coração? É lógica? Não, eu estou pensando com lógica, e te explico o porquê. Eu fui para outra, e eu não falei ainda o nome da outra empresa, mas quando eu falar o nome você já vai entender o que eu quero dizer. Eu aceitei o convite de ir para outra empresa, e não falando mal da outra empresa, mas eu olhei para o cargo, gerente financeiro para a América Latina. O salário nem era tão diferente, a questão não era financeira, mas era a possibilidade de atuar na América Latina e quem sabe escolher uma outra base na América Latina para morar que não o Brasil. Só que eu esqueci, e isso fica aqui para quem está nos assistindo na hora de pensar em trocar de empresa, analisar um contexto muito maior da empresa, do segmento onde ela atua, de como essa empresa está posicionada dentro desse segmento, porque eu saí de uma empresa líder no segmento dela, do ponto de vista mundial, super rentável, onde eu era uma pessoa querida, para ir para uma empresa em franca decadência, Singer Máquinas de Costura. Uma empresa que existe há mais de 200 anos, só no Brasil, sei lá, 100 anos. Sim. Já teve 7 mil colaboradores, uma cidade Singer ali em Campinas, Viracopos, mas que quando eu entro tem 400 colaboradores. Prejuízos acumulados, e quando eu fui para avaliar a empresa, eu olhei para o cargo e esqueci de olhar a empresa. Então para mim foi um erro muito... Quando alguém me pergunta, qual um grande erro na sua carreira? Eu sempre falo, o erro de... E de novo, nada contra o pessoal da Singer, né? Alguém pode estar aqui nos escutando, não é falando mal, cuspindo no prato que comeu, mas eu estava numa empresa muito maior, rentável, e me deixei levar pela nomenclatura, pela posição de um cargo e não olhei um contexto geral, que certamente hoje, para fazer uma nova troca, eu avaliaria muito mais coisas do que simplesmente um cargo. Esse foi meu... Então não tenho emoção, carinho na história. Eu tenho uma gratidão muito importante pela outra empresa, que é a Crown Cork, mas a Singer, o erro foi para uma empresa. E aí o que aconteceu? Pô, entrei, passa 3 meses, você percebe o cenário, você fala, e agora? Não posso também trocar de emprego depois de 3 meses. Fiquei lá 3 anos. E durante os 3 anos eu vi a empresa definhar. E eu falei... E não estava definhando por má gestão, era uma questão do business. O business passou. Fica e ela não se reinventou. Não se reinventou. Essa roupa que a gente está usando aqui agora precisa de no mínimo umas 3, 4 máquinas de costuras diferentes para fazer. Sim. Só que a Singer, ela foi, toda a história dela, ela foi líder no mercado que a gente chama doméstico. Okay. Aquela máquina que a dona de casa tem em casa para reparar a calça, fazer a barra, apertar não sei o que, tapar aquele joelho do... Que nem tem mais, né? Não tem mais. Ninguém mais faz Ninguém isso, mais coloca no enxoval de quem vai casar uma máquina de costura. Sim. Então esse mercado veio acabando, como foi da Olivetti máquinas de escrever, como foi da Xerox, não sei o que. E a Singer não entendeu que o mercado estava indo para o ramo industrial. Quando ela abriu o olho, os chineses dominam as máquinas industriais. Que existem, vão continuar existindo, são parrudas, gigantes. Sim. E a Singer tem um percentualzinho desse tamanho desse mercado. Aí fico lá 3 anos e volto a olhar mercado, procurar alguma outra coisa e, graças a Deus, encontro uma posição de diretor, gerente financeiro para a América Latina. Pelo menos isso fez para mim, me deu algum status para depois alçar um voo maior como diretor financeiro de um grupo nacional aí em Sorocaba, atuando em Sorocaba, Brasil, mas com base em Sorocaba, onde eu fiquei também outros 4 anos em Sorocaba, até depois vir já como CFO, voltando para São Paulo, numa multinacional espanhola de tecnologia, onde eu fiquei por 7 anos. CFO.
como CFO. Já veio até com a nomenclatura nova, cara, que beleza isso aí, né? Vamos chegar na board. A história da board é muito interessante. Então, tem algumas coisas que aconteceram nesse meio do caminho. Em 2012, quando eu entro para esta empresa nacional, fui contratado lá como diretor financeiro, administrativo financeiro. Eu brinco que tirando a produção, a fábrica e o time comercial, o resto estava tudo comigo. Eram 3 diretores estatutários reportando para a família que ficava no conselho. Período de experiência fantástico, muitas oportunidades. E eles compraram participação acionária em outras empresas. Ao comprar e ser acionista em outras empresas, você ganha cadeiras de conselho. Sim. Conselho de administração, conselho fiscal. E eles me convidaram a representá-los como conselheiro de administração numa dessas empresas. Falei, beleza, representar vocês? Sou uma pessoa de confiança de vocês? Ok. Já tenho experiência como conselheiro. Fui conselheiro fiscal do meu condomínio. Já sei o que é ser conselheiro. Tá? Aí fui lá na reunião de conselho, primeira reunião de conselho de administração. Só que eu esqueci que nessa reunião de conselho existiam os outros conselheiros representando os outros acionistas. E quem eram esses outros acionistas? Grupo Petrobras, Gerdau, Votorantim. Só conselheiro da galáxia, né? Sim. E eu entrei mudo e saí calado. Falei, primeira reunião, deixa eu observar o cenário, entender o que é isso. Achei de altíssimo nível, eu estava com 34 anos nessa época, eu acho. Pô, novo, hein? Muito novo. Primeira posição de diretor e já me colocam num conselho de administração desse porte. Voltei para casa e falei para os acionistas, falei, olha, lá o nível é muito alto e eu preciso buscar uma formação, aprender um pouco mais sobre esse negócio de conselho para representar vocês adequadamente lá. Que ano era isso? 2012. Aí eu vou buscar o IBGC. Sim. Me formo no IBGC como conselheiro e aí passo a atuar de uma forma, entendendo o que é governança, das boas práticas de governança, o que pode, o que não pode, a diferença dos conselhos, enfim, foi muito importante para mim aquele momento. E por esta empresa passo a atuar em 2 conselhos de administração e em 2 conselhos fiscais, 4 empresas diferentes e mais o meu cargo de diretor administrativo. Eu brinco que lá entre 2012 e 2015 foi a época que eu fui melhor remunerado, porque eu tinha 5 salários. Você ganhava em todos os lugares. Em todos os Sim. lugares. Então assim, foi um período muito, muito bom de aprendizado, de crescimento financeiro, patrimonial e tudo mais. 2014, tivemos também as crises, né? 2002, 2008, 2014 outra, enfim, Lava Jato, esse tipo de coisa. E eu acabei decidindo sair desta empresa, e ao sair dessa empresa, automaticamente eu deixei os 4 conselhos. 2015, entro na empresa, na multinacional em São Paulo, de tecnologia, uma espanhola, como CFO, né? E deixo esse assunto de conselho um pouco adormecido. Deixa eu tocar aqui minha carreira como CFO. Ainda estou jovem e preciso ainda me consolidar como um executivo. Você curtiu aquele período de conselhos? Porque eu fico imaginando uma coisa aqui. Você tem que trocar o boné, né, cara? Meu boné é de CFO, estou indo para o conselho A, troco o boné. Agora eu vou para o conselho B, troco o boné. E cada trocada de boné, cara, é um pandemônio, porque você sai de um... Você quebra o flow, né, cara? Sai do flow completamente. Liga, desliga, agora para, agora eu vou para outro lugar. Eu aprendi ali que para ser conselheiro não é simplesmente ir para uma reunião e alguém apresentar ali um PPT e você dar algum pitaco, alguma opinião. Você precisa respirar, conhecer aquela empresa também. Então a dificuldade que eu tinha era essa: ter que conhecer 5 negócios diferentes, ter que me atualizar sobre as coisas daquelas 4 empresas onde eu era conselheiro, que passei um mês sem ir lá, né? Para quando eu fosse na reunião estar preparado para conversar de igual para igual com as pessoas que estivessem ali. Então foi muito difícil esse período, mas um período muito rico em aprendizado. Eu acho que assim, eu dei passos largos de crescimento profissional, de visão empresarial, de olhar negócios diferentes e não ser um especialista num único setor. Sim. Né? Quando alguém fala assim, você é de que setor? Eu não sei dar essa resposta, porque eu não sou de embalagem, eu não sou do agro, eu não sou de TI, eu sou um administrativo financeiro que falo vários negócios. E eu acho que a visão do conselho me ajudou com isso. Vou para a empresa de tecnologia, 2015 ali, 2016, eu começo a... Talvez muitas pessoas já tenham passado por isso, não sei se você já passou, mas chamam isso da crise da meia-idade, né? Crise dos 40, enfim. Mas 2016 aconteceu isso comigo, que foi o seguinte: Marcelo,
você agora é um CFO. Você lá atrás, se você se recordar com 14 anos, você falou do Celinho, o Celinho era um pouco antes disso. Mas com 14 anos, quando eu entro no meu primeiro emprego de office boy na Fujifilm Máquinas Fotográficas, né, eu começo ali como office boy, vou fazer aquele estágio na fábrica alemã, que não gostei da área técnica, vou para a área de comércio exterior. Essa é a minha trajetória. Quando eu entro na área financeira, que é o pulo seguinte, aí começo a me consolidar na área financeira, qual que é o alvo? O topo dessa carreira, que é o quê? CFO. Eu nunca pensei em ser CEO, por exemplo, empresário, mas eu pensava em chegar a CFO. E nessa empresa multinacional espanhola eu chego, né? Para quem está nos ouvindo aqui e não é do ramo, CFO quer dizer Chief Financial Officer, que é o topo da carreira é o diretor, é o vice-presidente, é o diretor financeiro, né? E o CEO é o Chief Executive Officer, é o presidente, né? Então fica mais bonito falar CFO, CEO, CMO, né? Mas é disso que nós estamos falando aqui. Então você cheguei no topo da minha carreira. No topo da carreira técnica como finanças, mas você não tinha pretensão de passar a presidente da empresa. Não tinha. Tá. E aí em 2016 vem o seguinte ponto de interrogação. Tá, Marcelo, mas e agora? É essa empresa, é esse cargo, é esse patamar financeiro de salário, e você vai trabalhar mais, no mínimo, 20 anos. É isso mesmo? Então, um ponto de interrogação na minha vida. Conversando com alguns amigos, eu tinha um amigo que ele era contador, né, e professor de faculdade. Ele falou assim, Marcelo, não é por dinheiro, mas eu acho que isso que você está sentindo, se você pegar alguma matéria num MBA, numa faculdade, em algum lugar para ministrar, você talvez supra isso ensinando outros. Não pelo dinheiro, mas para te dar um novo propósito. Sim. E aquilo ficou matutando na minha cabeça. Eu falei, será? Dar aula? Mas eu não conseguia conciliar isso com a minha agenda. Eu falava assim, eu vou pisar na bola com a faculdade, porque vira e mexe, eu tô no trabalho até de noite, aí vou ligar lá, hoje eu não vou, tá? Manda os alunos embora para casa. Eu fiquei num dilema durante esse começo de 2016. Até que um dia, meados de 2016, eu fui num evento com a minha esposa, um evento de palestras, e tô ali assistindo os conteudistas no palco. KLA? Era um evento, não era da KLA, mas muito parecido com o nosso amigo da KLA. E minha esposa me dá um cutucão. Sabe o que eu vejo você fazendo isso aí? E eu nunca tinha pensado em ser palestrante. Uhum. Mas quando ela me deu o cutucão, parece que assim um véu se abriu, sabe? Eu falei, caramba, eu acho que não é aula em faculdade, uma matéria fixa. É isso aqui. De vez em quando, em eventos, em empresas, e dar uma palestra ali, tá tudo certo. Isso encaixa mais na minha agenda, né? E eu fiquei matutando aquilo. Aí eu falei, tá, agora eu preciso descobrir como é que eu faço isso. Me conectei com o pessoal da KLA. Sim. Me conectei com a Silvia Patriani na época, que é uma mentora de palestrantes. Contratei o trabalho dela. Ela me ajudou a desenvolver minha primeira palestra. Um outro amigo me ajudou a escrever um livro. E aí eu comecei a dar os primeiros passos ali em final de 2016, começo de 2017 como palestrante. Uhum. Eu brincava que assim, onde tinha 3, 4 amigos juntos, eu estava dando uma palestra. Era escola, igreja, faculdade, associação, porque eu precisava treinar, criar quilometragem de palco, né? Saber qual piada dá certo e qual não dá, esse tipo de coisa. 2017, eu vou num evento da KLA, e ali na KLA conheço vários palestrantes, entre eles um querido amigo, Jacques Greenberg. E o Jacques, ele me dá um livro dele de presente, né? E me apresenta o pessoal da Literary Books, que estava lá com um stand de venda de livros. E aí a Literary Books falou assim, olha, a gente trabalha com livros em coautoria. Você não quer participar de um livro? Eu já tinha escrito um livro solo que um amigo tinha me ajudado a escrever, mas publicação própria, aquela história que a gente estava falando fora aqui nos bastidores. Uhum. 2.000 livros na minha casa, minha esposa, o que você vai fazer com tudo isso? Eu falei, não sei, tá aí. Uma hora a gente vai vender, presentear, fazer alguma coisa. E quando a Literary falou desse livro em coautoria, olha, a gente junta aqui 30, 40 coautores, cada um escreve um capítulo, a gente dá uma caixa de livros para cada um, a Literary coloca esse livro no Brasil todo, noite de autógrafos. Me fez sentido, eu falei assim, pô, que legal, quero participar. Aí entrei num livro da Literary, entrei no segundo, entrei no terceiro, moral da história. Em 2017 eu fiz 7 livros com a Literary. Coautoria, um capítulo, mas Sim. Participei de 7 livros, gostei da brincadeira. Num destes livros, quem eu conheço? Faria Souza. Faria Souza, diretor. Na época, acho que ele estava no Leroy Merlin, se não me engano. Sim. Ele também foi convidado por algum amigo para ser coautor num livro.
Então a gente escreve cada um capítulo no mesmo livro e se conhece numa noite de autógrafos e começa ali uma amizade, 2017. Guarda essa informação. Depois de 7 livros em coautoria, eu chego para essa editora literária e falo: literária, eu gostaria de lançar um livro próprio. Acho que já escrevi alguns capítulos aí com vocês, gostei, a gente já tem uma certa amizade. A literária falou assim: a gente topa. Aí eu escrevi o livro e a literária lançou. Eu vou até te presentear, não está aqui, chama Pilares do Sucesso Profissional. Foi dos meus livros o que eu mais vendi, de todos eles, né? Gostei da brincadeira, escrevi o segundo livro, O Líder de A a Z. Depois escrevi o terceiro livro, que é esse livro que está aqui com você, O Galileu. Né? E no meio desse caminho a literária falou assim: você não quer coordenar livros? Eu tinha sido coautor, tinha escrito meus livros solos, e ela me chamou para coordenar livros. Eu falei: o que é isso? Ela falou assim: você nos ajuda a captar os coautores, você virou orientador deles em relação à escrita do livro e a gente produz o livro. E com isso eu virei coordenador dos livros meulegado.com, Liderando Juntos, O Poder do Óbvio e Segredos de Alto Impacto. Fiz 4 livros como coordenador da Literary Books, 7 coautorias e 3 livros solos. Essa é a minha história com a Literary Books. Muito bem, as palestras começam a vir. Em 2018 comecei a decolar como palestrante, conhecendo o mercado, estando agenciado por várias agências. Falei: esse é meu novo propósito, ministrar conteúdos, né, ensinar pessoas. E eu me foquei muito na liderança, gestão de pessoas. Eu não queria falar sobre finanças enquanto palestrante ou escritor. Só que final de 2018, começo de 2019 vem a pandemia. As palestras, os palcos, acabou tudo. Acabou, todo mundo foi para online. E ainda fiz algumas palestras online durante o período da pandemia, mas não é a mesma coisa, né? A vibração, a energia e tudo. E aquilo me fez parar para um ponto de reflexão que foi: Marcelo, você ainda é CFO, você tem idade e tempo para atuar como CFO. Quando pintar alguma palestra ou outra, ok, você vai, mas não viva de palestras. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Tudo bem. Passou a pandemia, de fato eu continuei como CFO, e palestra hora aparece, hora não aparece, e de acordo com a minha agenda eu aceito ou não aceito. Não tornei isso o meu ganha-pão principal. 2022, janeiro de 2022, vejo um anúncio no LinkedIn: Board Academy, maior clube de conselheiros do Brasil. E aí contando ali uma historinha, tal, assinado Faria Souza. Falei: ué, eu conheço Farias. O que será que é isso aqui? Aí liguei pra ele: ô Farias, tudo bem? Simonato, tudo bem? Ô Simonato, quanto tempo, cara, que você manda? Falei: tô vendo aqui um negócio de Board Academy, cara, clube de conselheiros, o que é isso? Ele: pô, Simonato, acho que você não sabe, cara, mas você me conheceu lá, eu era diretor do Leroy Merlin e tal, mas eu em 2017, eu fiz o curso do IBGC, porque eu queria me tornar conselheiro, atuar em conselhos e tal, só que no IBGC é muito difícil, porque é um grupo muito seleto, né? Eles não têm essa prática de indicar você para um conselho ou não, se você não foi um cara muito celebridade, alto executivo. Então eu decidi criar o meu clube, um clube de conselheiros. A gente vai se reunir, conselheiros que querem se ajudar, indicar. A gente uma vez por semana se reúne aqui, tal. Aí eu falei: cara, eu não sabia que você era conselheiro, realmente não, mas você me respeita que eu sou seu veterano, tá? Eu sou do IBGC de 2012. Aí ele: você tá brincando que você também é conselheiro? Eu falei: sou, já participei de 4, sim, eu falei 5 porque... 5 não, 6 na verdade. Aí eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque tinha o tal do conselho fiscal do meu condomínio, que não deixa de ser um conselho. Sim. Tem o conselho da igreja, que eu frequento há mais de 20 anos, que faço parte do conselho, e aqueles 4 conselhos remunerados. Eu falei: cara, eu tenho 6 conselhos nas costas já, e sou formado desde 2012. Ele falou: cara, não brinca, vem pra cá me ajudar. E aí a minha entrada na Board Academy em janeiro 22, como um amigo do dono, para ajudar. Eu ainda CFO na empresa que eu estava trabalhando, multinacional. Em janeiro de 22 a Board tinha acabado de nascer. Era um ovo, era um ovinho. Eles, Faria Souza e Eduardo Gomes fundaram a Board Academy em outubro 21. Entre outubro e janeiro, tinha 10 membros, sei lá, estava muito incipiente ainda, né? Então, eu entro ali como um board member, um amigo do dono, e durante 2022 eu continuo na minha carreira como CFO na multinacional que eu estava, e ajudando o Farias e o Eduardo a implementar algumas coisas. Nós criamos o Board Series, que é um encontro semanal, toda quarta-feira às 19 horas ao vivo. Os alunos entram e a gente convida um palestrante, um executivo, um empresário para ministrar uma aula. Isso é online. Online.
Nós criamos o nosso primeiro programa de formação, o PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros. Esse que eu fiz. Você fez esse, né? Eu fui professor, hoje eu sou professor de 2 matérias, mas lá atrás eu era de uma única matéria. Fui também anfitrião das turmas. Depois nós criamos o Lean Governance, uma formação de conselheiros para startups. Criamos um outro programa iniciante para quem queria conhecer um pouco mais sobre conselhos, o Board Starter. E foi crescendo o número de alunos. Durante 2022 nós tivemos quase 1.000 alunos, 900 e poucos alunos. Né? No final de 2022 acontece um episódio. A empresa que eu era CFO, espanhola, de tecnologia, no meio da pandemia ela foi vendida para um grupo japonês, grupo NTT Data. Mas o grupo NTT Data durante a pandemia comprou e não fez nada, falou, vocês continuam tocando. 2022 eles começaram a fazer a dança das cadeiras. Trocaram o nosso presidente na Espanha, trocaram o nosso presidente no Brasil, diretor comercial, diretor jurídico, diretor de RH, papapá. Setembro 22 vem um aviso. Simonato, você vai ficar com a gente só até o final do ano, porque o CFO da empresa japonesa vai assumir no seu lugar. Né? Acontece, eu já tinha participado lá na Philip Morris, na Crown, de comprar empresas, né? Claro. E nesse foi minha primeira experiência de ser vendido. Sob nova direção, né? Então faz parte. Até agradeço por terem me avisado com 3 meses de antecedência, né? E obviamente bônus de saída e tudo, foi uma saída muito honrosa. Deixo muitos amigos lá na empresa até hoje. Mas eu chego para o Farias em dezembro 22 e falo, Farias, você tem um networking muito bom, até melhor do que o meu. Eu estou disponível no mercado em 2023. Se você conhecer alguma empresa que esteja buscando um diretor administrativo, financeiro, CFO, e você puder me indicar, eu agradeço. Ele falou, por quê? Eu falei, porque a empresa aconteceu isso. Ele falou, você tá maluco, Simonato? Eu falei assim, como assim maluco? Ele falou, cara, você já está aqui na Board Academy. Pula para dentro de vez. Eu falei, como assim? Porque naquele momento eu não enxergava a Board Academy com um porte para ter um CFO, né? Eu falei, Faria, mas como assim, cara? Ele falou assim, vamos conversar. E aí, espreme daqui, aperta de ali, sociedade, parceria, como é que vai ser, tal, não sei o quê. E eu entro efetivamente para a Board Academy como diretor de operações em janeiro 23. E aí, não só por meu mérito, lógico, né? Mas junto com os demais colegas que foram se juntando a nós fizemos o que é a Board Academy hoje. Passado aí 4 anos, já são mais de 8.500 alunos formados. É um case maravilhoso. Filiais no Brasil, escritório no México. Evento toda semana. Toda semana. Né? Então realmente é algo inacreditável e assim, estou extremamente feliz de nessa altura do campeonato, né, passado aí 40 e poucos anos de idade, dar uma repaginada na minha carreira, saindo da área financeira, vindo para operações, ajudo não só em parte de operações, mas realização de eventos, aulas sobre governança. E aí o tema conselho voltou à tona para mim, porque ele estava dormente lá de trás. Eu fui conselheiro daquelas empresas e falei, isso aqui eu só vou fazer de novo quando eu tiver cabelo branco, lá na frente. E não, hoje eu atuo em 4 conselhos, ajudo diversos alunos a se colocarem em posições de conselho, ajudo empresas a montarem os seus conselhos e, no final das contas, o propósito da Board Academy está muito alinhado com o meu propósito, que é ajudar pessoas, ajudar empresas, né, através da governança. Quando a gente vai lá nos eventos da Board, tem muita cabecinha branca lá, né? É um pessoal maduro. Jovem há mais tempo. É uma turma madura e é compreensível, né? Porque eles estão buscando agora o que é um conselheiro. O conselheiro é o cara que pega a sua experiência de vida e aplica. Se eu tenho 25 anos de idade, experiência de vida existe, mas cabe numa frasqueira, né? Com 60, já é uma maleta, né? Já é uma mala, né? É isso que vocês reputam esse sucesso da Board, porque me parece que tem um lance de timing aí que é sensacional, né? Pô, acaba a pandemia, um monte de gente perdeu emprego, aquela clima horroroso todo, passa da academia, tem um monte de gente, repete um pouco 2008, se você lembrar, 2008, quando veio a crise do subprime, deu aquele horror, cara, mandaram embora, terminou a crise. Recorde de desemprego. E todo mundo queria ser palestrante, porque estava cheio de cara maduro que estava no mercado e o mercado de palestras nunca mais foi o mesmo, né? Passou a pandemia agora, é a mesma coisa. Termina a pandemia, as empresas demitiram um monte de gente morreu e de repente você tinha um grupo muito grande de gente experiente no mercado sem ter uma perspectiva. E o lance de ser conselheiro surge como tem uma possibilidade boa aí, né?
Tem sentido isso que você está falando, mas eu faço um complemento. Primeiro, sobre a questão da idade. Hoje na Board Academy nós temos um range bem interessante. Alunos entre 28 a 85 anos. Só que é uma concentração muito grande nos 50 a mais. 50 a 60 anos é a idade predominante dos nossos conselheiros, mas não significa que alguém de 30 e poucos anos não possa fazer. Claro. Talvez esteja já pensando muito cedo em se preparar para o futuro. E também tem aqueles que já estão aposentados, o dinheiro não é mais o problema, mas ele fala, cara, eu estou vivo, eu tenho experiência, eu fui presidente de tal lugar, por que não ajudar outros? Sim. Que são essas pessoas aí dos 70 a mais. Na média, 50, 55, 60 anos é o grande público que nós temos ali na Board Academy. O sucesso da Board Academy, na minha opinião, ele se deve à soma de talvez 2 ou 3 fatores. Número 1, Faria Souza quer se tornar conselheiro, ainda jovem, porque a gente tem a mesma idade, 48, e ele tenta isso através do IBGC, que é uma excelente escola. Eu estudei lá, ele estudou lá, outros diretores da Board Academy se formaram lá também, né? Mas ele não consegue espaço de atuação através do IBGC nas empresas. Então gera-se aí uma frustração, um incômodo. E muitas empresas, né, talvez aqueles que estão nos assistindo aqui, vão olhar para o seu negócio e falar assim, é verdade, eu montei tal negócio por um incômodo. Não tinha no mercado, fui mal atendido, não sei o que, criei o meu, não é? Exatamente. A gente vive escutando esse tipo de história. Então o Farias viu isso, falou assim, pô, eu quero participar de um clube, esse clube não me aceita, não tem espaço para mim, quer saber de uma coisa, eu vou criar o meu clube. Então esse é o número 1. Número 2, até aquele momento você tinha predominantemente no Brasil, a gente está falando de final de 21, começo de 22, você tinha IBGC, uma escola de 30 anos de existência, governança corporativa na veia, né? Formando conselheiros de administração e conselheiros fiscais para atuar predominantemente nas grandes empresas, SA de capital aberto listado na Bolsa. Esse é o grande foco, ou era pelo menos até aquele momento, o grande foco do IBGC. Como segunda grande escola de formação de conselheiros, a Dom Cabral, que não respira conselho, porque a Dom Cabral tem várias formações, é uma excelente academia, mas conselho não é o foco principal deles, Sim. né? Eles têm diversas outras formações. E aí você tinha uma ou outra escolinha muito pequena, muito pontual, muito localizada, fazendo algum tipo de formação como conselheiro. Então, Farias olhando a insatisfação, olhando para o mercado, olhando para isso que você falou, pós-pandemia, gente desempregada, com muita experiência, opa, tem um mercado aqui muito interessante de formação de conselheiros para atuar nas empresas que o IBGC não está olhando. Médio porte, familiares, startups. E a gente cria então as nossas formações para atender justamente esse tipo de empresa, onde diversos executivos ou ex-executivos se sentem muito confortáveis, com muita experiência para ajudar essas empresas médias, pequenas e startups, né? Diferente, eu vou me formar como conselheiro para atuar na Nestlé, na Petrobras, na Gerdau. Se você não foi um executivo de muito alto nível, esquece, nem faz a formação, porque você não vai ter essa porta aberta. Agora, peraí, eu fui um executivo médio, que sem dúvida alguma o meu conhecimento como executivo vai ajudar centenas de empresas de médio para pequeno porte. Tem um lance cultural no meio do caminho aí, que é a cultura do conselho, né? Quando você fala da grande empresa, isso é natural, tá no sangue dela, né? Quando você desce para média, pequena, a cultura de ter um conselho não tá existe. muito ali. Eu me lembro até, e foi muito engraçado, quando eu participei lá da penúltima aula do PFCC, que é aquela do Conselho na Prática, né? Que o Udo faz lá, o seu João, seu Zé, né? Seu Zé, né? Ele é o professor, é o que conduz o treinamento todo lá. Ele interpreta um seu José, que é dono de uma empresa e que pela primeira vez vai fazer uma reunião de conselho. E o seu José é um puta casca grossa, né? Não acredita em conselho, leva o amigo dele lá e fica bravo, e aí você tem que desempenhar como se fosse uma reunião de conselho real com um casca grossa na tua frente, que para nós ali era um... Pô, eu falei, vou tirar de letra isso aí, né? Quando começou, cara, que você assume os papéis ali, ele vem, começa a dar aquele estoco dele lá, é um negócio impressionante, mas ali mostra muito bem essa questão da cultura, né? Ele, dono de uma empresa, já com idade avançada, sabendo que a empresa não está indo bem,
tem um filho que mora não sei aonde, a filha que não quer saber, e ele precisa fazer alguma coisa na empresa, e aceita a ideia do amigo dele e monta um conselho, e pela primeira vez vai para uma reunião de conselho ali, né? E eu imagino que essa deve ser a cabeça da maioria dos empresários do Brasil, que são de pequeno ou médio porte, né? A gente categoriza as empresas, tirando essas grandes empresas, ou multinacionais, ou mesmo nacionais SA de capital aberto, como as empresas médias, onde nas empresas médias você pode ter inclusive empresas estrangeiras, mas as empresas médias de dono, né? Pode ser um dono, pode ser uma família, pode ser um grupo de amigos, sócios, enfim. Então tem essas empresas. Tem as empresas pequenas que são atendidas ali pelo Sebrae normalmente, as micro e pequenas empresas estão atendidas na camada do Sebrae. Você tem as startups que andam, ela, do ponto de vista de faturamento ou número de colaboradores, ela até poderia se enquadrar como uma micro ou pequena empresa, mas como ela tem uma característica tecnológica, então ela vai para o âmbito startups. Você tem as cooperativas e você tem o terceiro setor, ONGs, fundações e institutos, né? Em cada um desses setores, a história é diferente. Então, quando eu pego, por exemplo, startups, a startup ela não tem nem dinheiro para pagar um conselheiro, mas elas já estão entendendo que iniciar a startup com o mínimo necessário de governança e tendo um conselho, mesmo que pro bono, mesmo trocando por um equity, por um vesting lá no futuro de venda da empresa, vale muito a pena, porque isso ajuda a atrair investidores para a startup. Então, às vezes, é muito mais fácil entrar como conselheiro numa startup do que entrar numa empresa familiar, porque tem essa cultura do dono. Sim. Eu não vou prestar conta para um conselho, eu não quero que o conselho olhe o que eu estou fazendo de certo ou errado. O seu Zé, o nosso professor Udo, né? Ele fala assim, tem empresário que acha que nunca vai morrer, né? Se eu morrer um dia, depois a gente vê. E não é, ele não prepara a empresa para o futuro, né? Não prepara sucessores, não pensa em, de repente, profissionalizar a empresa, que é o quê? Os donos saírem da operação, irem para uma cadeira de conselho, acompanhando a empresa um pouco mais distante, podendo viver, usufruir e deixar profissionais tocarem a empresa, né? Que seria o caminho natural de uma empresa seguir. Eu crio a empresa, em algum momento ou eu passo ela para os meus herdeiros, sucessores, ou eu coloco profissionais para tocar a empresa e eu vou, como sócio, como acionista ali, curtir os meus dividendos e estar num conselho acompanhando uma vez por mês o que está acontecendo na empresa. Esse é um caminho natural. Mas infelizmente o empresário brasileiro ainda é muito relutante quanto a isso. Um dos trabalhos que a Board Academy faz, além de formar então conselheiros, é desmistificar e levar esse conteúdo. Por isso que a gente roda o Brasil com eventos para popularizar o tema governança, e não essa governança rígida, cara, burocrática, mas a governança proativa, né, de coisas básicas. Por exemplo, toda empresa não deveria separar o caixa do dono do caixa da empresa? Parece que é o básico do básico, né? Isso, né? Não deveria ter um orçamento, não deveria ter um sistema, não deveria ter os seus arquivos na nuvem ao invés de estar lá um computador atrás do cara da TI? Não deveria, por exemplo, quem vende não deveria receber, quem compra não deveria pagar? Tem coisas que numa empresa grande pra gente é tão óbvio, né? Mas que na empresa do seu José, ele, a esposa e o estagiário, todo mundo faz de tudo. Sim. Só que conforme essa empresa vai crescendo, essas coisas precisam ser organizadas. Para quê? Para que essa empresa tenha maior longevidade, e seja longevidade de passar por sucessores ou passar para profissionais que vão tocar a empresa, melhorar o resultado dessa empresa, porque no final das contas o empresário merece receber o dividendos, o lucro dessa empresa. Então, quanto melhor for o resultado dessa empresa, melhor vai ser para os acionistas. E também o tal do valuation. Uma empresa organizada, uma empresa que tem processos claros de governança, que está faturando mais, que está deixando mais lucro no bolso dos seus sócios, ela vale mais. Então, num processo de possível venda dessa empresa no futuro... Vão meter um due diligence e o cara vai chegar lá e falar, opa, está mais organizado do que eu imaginei que estaria. Porque muitas vezes o empresário quer vender a empresa no futuro. Só que ele esquece que alguém vai fazer uma tal da due diligence. Vai olhar os armários, né, e vai encontrar um monte de esqueleto. Vai falar, olha, sua empresa até valeria tanto, mas tem tanto BO que eu vou comprar por isso menos isso, porque eu tenho que me resguardar. Se alguém vai comprar uma empresa e olha que ela tem um processo de governança instaurado, que as coisas são transparentes, então ela será avaliada de fato pelo número real dela. Sim.
É muito importante isso. E a gente tem levado isso para os empresários. Se tem empresário aqui nos escutando, saiba que uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua empresa, para sua família, para os seus sucessores, é implementar um conselho consultivo num primeiro momento, que vai te apoiar para a implementação então de boas práticas de governança, que vão ajudar você a melhorar os resultados da sua empresa, vender mais, gastar menos e deixar mais dinheiro no seu bolso, que é o lucro no final que você recebe como dividendos. Quantos eventos vocês estão fazendo toda vez que eu cutuco vocês lá, está acontecendo um evento em algum lugar. E não é um eventinho, porque eu já fui em alguns deles e eu chego lá, é casa cheia, sistematicamente é casa cheia, e a gente sabe como é difícil você fazer um evento hoje para 400 pessoas e lotar com as 400, se não for, como é que chama? Stand-up comedy, é muito difícil fazer, né? Como é que tá isso aí? Vocês têm uma máquina lá de marketing, é um negócio impressionante, né? A Board Academy hoje ela está estruturada com mais de 100 colaboradores, dos quais pelo menos 15 são da nossa área de marketing, toda a equipe de design, copy, tráfego. Então nós temos uma equipe bem forte interna, temos mais de 60 professores e, como eu te falei, mais de 8.500 alunos formados nesses 4 anos. E os nossos eventos são tocados com a nossa equipe interna, né? Então, seja a venda de ingresso, seja uma outra equipe de eventos que aluga o espaço, que monta o cenário, que cuida no dia da bilheteria, do check-in, que contrata os conteudistas, os palestrantes. Alguns de nós da diretoria, eu, Farias, Eduardo, Marcelo Ribas, enfim, alguns são palestrantes, então a gente aproveita também o recurso interno e traz alguns convidados para estar dando conteúdo nos nossos palcos. E temos feito eventos, especialmente em São Paulo, nós realizamos pelo menos 4 a 5 eventos em São Paulo. Daquele que eu vi, de 400 e de tantas 500 pessoas em média. Tá. Teve um que a gente fez de 1.000 e poucas pessoas que foi meio que uma loucura, assim, é muito complexo. Então a gente decidiu recuar um pouquinho e fazer eventos de 500 pessoas em São Paulo, acho que é um número saudável para a gente administrar. E a gente também faz um evento que a gente chama de evento itinerante. Todo mês a gente roda uma capital do Brasil, né, com um evento, e aí é um evento para 250, 300 pessoas. Então todo mês tem um evento. E dependendo do mês, tem um em São Paulo e um outro que vai acontecer fora de São Paulo. Então a gente está falando aí de pelo menos 16 a 18 eventos no ano. Vocês se classificam como uma empresa de educação? Nós ainda nos consideramos uma edtech, né? É uma edtech. É uma empresa de educação com base tecnológica, então nós temos plataforma do aluno, temos todos os nossos alunos, eles estão no nosso banco de conselheiros, porque no final das contas o nosso sucesso é que os nossos clientes, os nossos alunos tenham sucesso, né? Claro. Então eu tenho um banco de conselheiros também disponível para empresas, para headhunters. Toda vez que alguém precisa de um conselheiro, pode recorrer ao nosso banco de talentos ali para poder recrutar internamente os nossos conselheiros. Hoje a gente tem muito orgulho de dizer que 47% dos nossos alunos atuam em vagas de conselho. Pô, é número alto. Número alto, pensando em mais de 8.000 alunos, né? Então é um número muito alto. E com isso a gente está cumprindo o nosso propósito, ou pelo menos um pedacinho dele, que é ajudar as empresas. Como? Formando conselheiros que vão ser esse nosso braço estendido lá nas empresas. Tem uma demanda boa para isso? Para conselheiro no a estatística é o seguinte: de empresas médias que possuem porte e complexidade suficientes para montar um conselho adequado, conselho consultivo, 3 conselheiros recebendo uma boa remuneração, 62,7 mil empresas no Brasil. Então eu estou falando vezes 3 vagas de conselho, perto de 200, quase 200 mil vagas nessas empresas. Eu olho para as startups, se não me engano, não sei se são 15 mil ou 17 mil startups, que também estão tendo essa ótica de, deixa eu montar um conselho, porque o conselho vai me ajudar a trazer investidores ou mesmo compradores para minha startup no futuro. Então você coloca aqui mais umas 30, 50 mil vagas. Você tem o setor de cooperativas. Cooperativas no Brasil são quase 5 mil cooperativas. Cooperativa de crédito, cooperativa agrícola, cooperativa de um monte de coisa. E você tem o terceiro setor, ONG, fundação e instituições, que aí eu não tenho um número exato de quantas são, e que elas também montam conselhos, sejam fiscais, para acompanhar os números, né, e ter uma boa prestação de conta à sociedade, como consultivos. Então, no frigir dos ovos, a gente está falando, arredondando em número de vagas de conselho, de pelo menos aí talvez umas 300 mil vagas de conselho disponíveis, sem contar
todas as outras empresas de médias, pequenas, que poderiam ter conselho. Nos Estados Unidos, toda empresa nasce precisando de um advogado, de um contador e de um conselheiro. Uhum. No Brasil isso ainda não acontece, mas quem sabe a gente chega lá, né? Cara, tem um componente social nesse trabalho de vocês aí que é muito interessante, né? Que é o fato de você estar dando uma nova carreira para um cara que está com 60 e tantos anos de idade, que o mercado já não aceita como alguém produtivo, e o cara é produtivo. Se a gente tivesse aqui nos anos 40, esse cara estava com o pé na cova, né? Era hora dele morrer. Hoje, aposentado cara, de 60 pijama. anos, você está no auge da 60 a pegada. 70 anos, Sim. tá todo mundo com saúde, com intelecto a 1000, Uhum. né? Só que ou não tá com saco, com perdão da palavra aqui, ou o mercado não quer, enfim, trabalhar como executivo todo dia. E não Sim. precisa realmente. Ele pode ter múltiplas fontes de renda, ele pode ser aquele professor do MBA, ele pode ser palestrante, ele pode prestar consultorias, e se ele tem dinheiro que ele conseguiu guardar, ele pode ser um investidor, ele pode construir casa para vender, ele pode montar uma padaria, uma casa do pão de queijo, ele pode fazer várias coisas, dentre elas ser conselheiro de 2, 3, 4 empresas numa reunião por mês e sair com uma remuneração média no Brasil entre 10 a 20 mil reais por reunião. Por conselho, uma reunião por mês. 10 pau põe numa reunião por mês. 10 a 20 a média. É. Eu já paguei naquela empresa que eu trabalhei como CFO antes de vir para a Board Academy, 60 mil reais para um conselheiro. Depende tudo do porte da empresa. Não consultivo, né? Consultivo. Porque tem uma diferença aí, né? Você tem um conselheiro consultivo e o de administração e o fiscal. Cujas responsabilidades são menores do que o conselheiro administrativo, né? O conselho de administração, ele só é obrigatório em empresas SA de capital aberto. Sim. Não significa que outras empresas não possam ter. Ele representa os interesses dos acionistas. E o conselho de administração manda no CEO, no presidente da empresa, que é um funcionário. Então os acionistas não falam direto com esse presidente contratado. Sim. Quem manda nesse presidente é o conselho de administração. A média salarial, não vamos nem chamar de salário, de honorários, de um conselho de administração no Brasil são 62 mil reais. Só que tem uma vírgula por trás desses 62 mil reais. O conselho de administração, ele tem responsabilidade fiduciária. O que é isso? Se der um BO na empresa e a empresa não for suficiente para pagar, vai atrás do patrimônio deles. Sim. Então aqui a pessoa tem que saber se está disposta a correr esse risco. Uhum. Qual empresa que ela está entrando, se é uma empresa idônea, que faz tudo direito, não tem problema. Mas é importante saber onde você está entrando, porque você está colocando o seu patrimônio ali em jogo também em relação a isso. O conselho consultivo, que tem esse honorário médio no Brasil de 10 a 20 mil reais, ele é o contrário. Ele reporta para esse diretor-geral, para esse presidente ou para os sócios da empresa, depende de quem contratou ele. Ele não manda, ele apoia, ele orienta, ele instiga, ele faz perguntas, mas ele não tem autoridade sobre quem o contratou, né? E por isso, como ele não tem autoridade, ele não tem responsabilidade fiduciária. Se acontecer um problema na empresa, ele não tem nada a ver com isso. Porque, por exemplo, eu faço uma brincadeira muito boba. Tem uma reunião de conselho, e aí os dois conselhos, imagina o de administração e o consultivo. E aí chega nessa reunião de conselho, um diretor industrial e fala assim, olha, seu conselho, a gente precisa expandir a fábrica para o terreno aqui do fundo, só que tem uma árvore lá que está me atrapalhando. Posso mandar a máquina cortar? Aí os dois conselhos falam assim, o conselho de administração fala assim, pode. O conselho consultivo fala assim, se está atrapalhando, é uma árvore só? Ok, eu recomendo que corte. Aí corta. Só que essa árvore tinha um ninho de tucano, crime ambiental. O conselho de administração vai preso. O conselho consultivo não, porque o conselho consultivo falou assim, ok, acho que recomendo que sim. Só que não tomou a decisão, porque não pode tomar a decisão. Quem tomou a decisão de cortar foi o diretor industrial ou o presidente. Uhum. Né? Então eles vão ter problema criminal nessa história. Do outro lado, o diretor industrial, o presidente e o conselho de administração terão problema. Para dar um exemplo assim bem básico dos riscos que podem acontecer numa decisão. É interessante, porque eu imagino que o mercado ainda tem um desconhecimento gigantesco do que vem a ser essa figura do conselho, né? Quando você fala, olham para aquele filme da Apple e acham assim, eu não vou contratar um conselho para minha empresa porque vai que os caras me mandam embora igual mandaram Steve Jobs. E aquilo era um conselho de administração. Mas eu acho que o pessoal olha e fala, onde fica um conselheiro? Esse cara senta onde? Ele tem uma mesa na minha empresa? Ele tem acesso ao quê?
eu tenho que prestar conta para ele, né? Não dá para encaixar muito bem esse cara em algum lugar, a não ser naquela reunião que ele aparece uma vez por mês e senta numa sala e... O conselheiro normalmente só aparece na empresa uma vez por mês para uma reunião. Essa reunião pode durar de 4 a 10 horas, dependendo do tanto de pauta, de assuntos. Normalmente você contrata o conselheiro em contrato de 1, 2 ou 3 anos, podendo renovar este contrato de período em período. Prevê-se uma remuneração fixa mensal para ele, a participação de cada reunião, e se for um conselho consultivo emite nota, se for um conselho de administração ele está dentro do estatuto da empresa, então ele recebe lá como prolabore da empresa, né, diferente o tipo de remuneração. Ele não tem uma cadeira sentado lá na empresa, salvo se esse conselheiro for o próprio dono da empresa, então o dono da empresa saiu da execução. Troca de boné. Ele vai querer continuar tendo uma sala na empresa, a empresa é dele. Então ele tem a sala, mas os conselheiros independentes que são de fora da empresa não tem sala na empresa, não tem nada. Porém são pessoas não de cargo de confiança, mas de ultra confiança dos donos. Sim. São pessoas que têm que ter a independência para falar para o dono algo que talvez um subalterno não falaria, e o próprio dono poder abrir situações e conversar com seus conselheiros, coisa que ele não falaria com seus funcionários, ou às vezes nem com o cônjuge, né? Então o conselheiro tem essa importância. E se a gente dar o exemplo dos grandes reis, né, que tinham seus conselheiros, eram pessoas... A mão do rei, para lembrar do Game of Thrones, né? Game of Thrones. A mão do rei. Para poder mostrar para ele lados da montanha que ele não está vendo, naquele nervoso do empresário. Calma, cara, é baixar a bola, né? Calma, vamos olhar por aqui, vamos pensar desse outro jeito, não vamos tomar decisão aqui. Então um conselheiro, além de ter um conhecimento técnico que o trouxe até ali, ele também é um pouco de professor, ele é um pouco de psicólogo, terapeuta, né? É aquele que apazigua briga entre sócios. Ele faz o viés ali. Não é moleza, né? Não é fácil, nem é para todo mundo. Sim. Mas é uma bela carreira, assim, com um propósito muito bonito. E quando você vê empresas que você entra como conselheiro, que estão eu costumo dizer que estão com o capim alto, e você trabalha ali 1, 2 anos e vai ajudando, e vai colocando os processos de governança, as boas práticas, e a empresa começa a ter um resultado melhor, reduz custos, né? O empresário começa a ver mais dinheiro no bolso dele. Enfim, é como você ter um sítio, né, que você quer vender, e aí para vender você arruma cerca, corta grama, pinta a casa, aí você olha pro sítio e fala assim, cara, tão bonito, eu acho que eu não vou mais vender não, tá tão bonito. Várias empresas a gente chega nesse ponto, que o empresário desistiu da empresa, mas em 1, 2 anos a gente ajuda a empresa a ficar de um jeito que ele fala, cara, não é que a empresa está indo bem agora? Acho que agora dá até para eu me aposentar, para eu ficar nesse tal de conselho de administração aí e deixar alguém tocando no meu lugar. Que deveria ser esse o caminho natural dos empresários. Nenhum empresário deveria montar uma empresa e morrer na empresa. Ele merece ganhar dinheiro, ele merece poder viajar, ter a casa na praia, o sítio, fazer o que ele quiser. E a empresa é dele, ele não perde o poder na empresa. Só não precisa estar todo dia mergulhado no operacional da empresa. E um conselho ajuda nesse sentido. Meu amigo, estamos chegando na reta final. Você não vai embora sem me falar do seu livro mais recente. Eu ganhei esse livro lá no evento na Board, né? É verdade. O Galileu, o maior líder de todos os tempos. Me fala desse livro. Vou botar a capa dele aqui para tu ver. Me fala o que se passou na sua cabeça para lançar um livro. Lá atrás, quando 2016, 2015, 16, que veio aquela frustração do palestrante e que eu escrevi um primeiro livro com a ajuda de um amigo, eu escrevi um livro sobre... Na época, a gente estava com recorde de desemprego no Brasil e eu escrevi um livro para ajudar os jovens a arrumar emprego. Era um livro quase que um outplacement, né? Dicas ali do currículo, da entrevista, um livrinho pequenininho para ensinar os jovens a conquistar o primeiro emprego. Depois, quando eu decidi de fato ali na literária e nas coautorias entrar nesse mercado literário, eu falei, não quero escrever sobre finanças, que é a minha área de atuação executiva, vou escrever sobre gestão de pessoas, né? E começo a escrever meus livros então voltados para a parte de liderança. E em determinado momento eu falei assim, quem que é a maior referência de liderança que eu conheço e que eu acredito? Jesus Cristo. Respeitando todas as religiões, enfim, né? Mas para mim, um grande líder que há mais de 2000 anos vem trazendo pessoas, seguidores, influencia até hoje.
Só que você escrever um livro com o título Jesus Cristo, ele vira um livro extremamente gospel, evangélico, católico, né? Você nicha demais do público. Virou tribo, você vai para uma tribo. Eu falei, então eu preciso mudar isso. Eu vou escrever sobre Jesus Cristo dando um outro nome para ele. E dei o nome dele de O Galileu, porque Jesus Cristo é um galileu. Nasceu na região da Galileia. Né? Então ele é o Galileu, e aí eu coloco o Galileu, o maior líder de todos os tempos. E eu trago nesse livro 75 exemplos de características de liderança encontradas em Jesus Cristo. Aonde? Na Bíblia, nos livros históricos que contam a trajetória dele. Então, um exemplo aqui, vamos dizer, o líder precisa fazer networking, por exemplo. Pô, networking tem na Bíblia? Não, com essa palavra não, mas eu vou te mostrar na Bíblia que ele fazia networking. Eu trago lá qual que é o versículo da Bíblia, a referência, e mostro que aquela atitude, aquilo que ele fez ali, era uma ação de networking. O líder precisa ter inteligência emocional. Então as palavras atuais nossas não estavam na Bíblia, claro que não. Mas eu busco lá características que exemplificam isso. E são 75 pontos que eu trago nesse livro. Ficou um livrinho assim, muito interessante. Tem feito assim, bastante barulho no mercado. Eu costumo falar nas minhas palestras e textos, eu falo o seguinte, cara, todo problema com o qual você tromba hoje em dia, inclusive de IA, já foi estudado por um grego há 3.000 anos atrás. Com certeza. Esse cara já botou a mão naquilo, então vai para a história, vai ler, você vai entender lá atrás. Evidentemente você vai ter que dar uma modernizada nos termos e encaixar, mas o conceito daquilo já foi estudado lá atrás, cara, alguém já passou. Pô, que legal essa pegada aqui. Tá à venda em qualquer livraria? Eu acredito que ainda assim, se não na Amazon, né, com certeza encontra. Aqui atrás, olha, eu tenho uma frase que o Cortella permitiu que eu usasse. Se você quiser ler essa frase aí. Jesus jamais dividiu pães e peixes. Tivesse feito isso, jamais teria alimentado tantos. Ele repartiu, partilhou. O que se divide, acaba. O que se partilha, se multiplica. Mário Sérgio Cortella. Conhecimento, né? Sabedoria, conhecimento, é assim, cara. E é isso que a gente tem feito aqui. Você faz isso aqui nesse seu podcast. Sim. Através dos seus livros, através das suas palestras, eu também. Né? Através dos conselhos, o que a gente faz? A gente compartilha experiências. Exatamente. Onde, uma vez compartilhado, não diminuiu de mim. Eu continuei com o meu conhecimento, agreguei o que você me passou e você agregou o que eu passei para você. Então todo mundo ganha. Maravilha. Cara, obrigado pela conversa, é muito legal. Eu vou deixar uma dica aqui. Se você estiver interessado em conhecer o que acontece na Board Academy, o link é o seguinte: sejaconselheiro.com.br. Você nem sabia disso. Isso é novidade para você. Você criou uma página sejaconselheiro.com.br. Quem clicar nessa página vai ser jogado para dentro de um ambiente onde vai ter ali porque não é qualquer um que chega lá e entra. Você tem que preencher uma... Claro, tem que ser avaliado o perfil, né? Para ver se a pessoa tem condições, né? Sim. Deixa eu só... .com.br. Isso aí. sejaconselheiro.com.br. Ah lá, abriu. Já entrou lá dentro do sistema de vocês lá, então bota aí, ó, sejaconselheiro.com.br, você vai preencher lá um formulário e o pessoal vai entrar em contato com você para entender qual é o teu momento, mostrar o que nós temos analistas de carreira que realmente fazem ali um tipo de assessment, né, para entender o momento da pessoa. Sim. Se alguns dos nossos programas, será que a pessoa está mais voltada para ser conselheiro de startup, empresa familiar, empresa da área da saúde, empresa do agro. Então nós conseguimos identificar esse tipo de perfil para dar, como eu digo, o médico tem que receitar o melhor remédio para o paciente, né? Claro. Então quando a gente conversa com alguém interessado, a gente vai tentar apresentar para ela a melhor solução para aquele momento dela. Maravilha. Marcelo, muito legal, cara, que bom. Obrigado, viu? Vamos nos rever agora rapidinho nos certeza. próximos eventos lá, né? Sem dúvida. E você que está ouvindo a gente aí, se estiver interessado, vai lá. Quem sabe a gente se encontra nos eventos da Board aí, que são sempre muito legais, tem umas palestras muito interessantes e vale a pena lá para reciclar, aprender coisa nova, encontrar gente, fazer um network, é muito interessante lá e parabéns pelo trabalho de vocês. Será um prazer, a visita de todos. Nós estamos no Itaim Bibi, num prédio bem bacana, então entre em contato conosco, faça uma visita e vem fazer parte desse movimento de levar a governança proativa para as empresas brasileiras. Board Academy, sejaconselheiro.com.br. Abraço.